quando a minha mulher ela estava no hospital, o japonês ele mencionou esse assunto e eu vou tratar desse assunto com vocês agora. Antes de mais nada, eu quero explicar o seguinte. Cara, a gente está no outono e é uma das minhas estações favoritas, né? Coisa interessante que aconteceu. Hoje meu irmão está completando um mês, mais ou menos um mês atrás. Desculpa, não estou desviando do assunto, é só para poder explicar para você ter mais ou menos uma ideia, né? Assim que eu cheguei no Japão, em 2006, eu achava que japonês e brasileiro era a mesma coisa, eu não tinha essa noção da cultura ser tão diferente. Porque se você chega no japonês e você já sai falando todo tipo de bobagem, assuntos relacionados a sexo, assuntos obscenos, ele vai falar, porra, esse cara é muito pervertido. Desculpa, eu usei palavrão, né? Desculpa. Fala, pô, esse cara é muito pervertido. Então, assim, eu aprendi com o tempo a não falar nada pessoal ou pornográfico ou desse tipo de coisa fora de noção na vida de trabalho, sabe? Eu sempre deixo os japoneses eles se soltarem e falarem, porque se você chega no japonês e você chega puxando assunto obsceno, pornográfico, o japonês ele vai se retrair. Então eu sempre procuro deixar o cara ele falar o que ele quiser, entendeu? Eu procuro sempre responder, caso ele entre no assunto, eu respondo, não muito obsceno, porque assim, se o japonês ele acha que você é muito charai, sei lá, hentai, pornográfico, você gosta de falar pornografia, putaria, esse tipo de coisa, o japonês ele se retrai e ele acaba não se soltando, não falando as coisas que ele às vezes quer falar e não fala. Então, tendo explicado isso, a minha mulher estava no hospital um mês atrás. E aí, conversando com o japonês sobre a mulher estar no hospital e tudo mais, ele me disse o seguinte, como foi o parto? Eu comecei a explicar como foi o parto normal, blá blá blá. E daí ele me falou assim, então você não vai poder ter relações com a sua mulher por muito tempo, tipo assim, 3 meses, porque a minha mulher foi 3 meses, não sei o quê. Ele falando, né? Só um minutinho que eu vou continuar o assunto, deixa ela terminar. Eu já continuo o assunto. Ela estava amamentando ele porque ele estava chorando. Aquele carrinho ali atrás, a gente ganhou, é um carrinho de menina. E só que, como a gente procura economizar bastante, assim, cavalo dado não se olha os dentes, como dizia a minha avó. E aquele carrinho a gente ganhou de uma amiga da minha sogra e a gente está usando em vez de comprar um, porque vai usar por pouco tempo, né? Logo, logo ele começa a andar, a gente não precisa usar esses carrinhos de neném. Então, tem esses dois japoneses que eles gostam de falar sacanagem, sabe assim? Eles gostam de falar sacanagem. E teve um japonês que, assim, ele, um dia depois que eu voltei lá, ele perguntou o seguinte, como é que foi o parto? Sua mulher foi parto normal? Eu disse, foi. Aí ele falou, então você vai ter que ficar um tempo sem ter relações com a sua mulher. Ele sabia como era, porque a mulher dele foi 3 meses. E daí... Não, beijo. Daí o assunto interessante pra mim é que eu perguntei pra ele assim, então, mas como que você fez? Você ficou esse tempo todo sem poder ter relações com a sua esposa? E aí ele falou assim, eu só fui ter relações com ela depois de 1 ano. Eu falei, pô, como assim, por quê? Ele falou, porque é o que não quis. Aí eu perguntei, mas como assim? Ele falou, porque é o que não queria. Aí ele entrou no assunto de sexo, tá? Porque esse japonês e outro, que eles gostam de falar de sexo, de putaria, esse tipo de coisa. Às vezes, como eu já falei no começo do vídeo, eu deixo eles falar, tá? Eu dou risada e deixo eles falar, entendeu? Porque se eu começo a falar também, o cara ele se retrai e ele quer escutar a minha história. Como eu deixei eles contarem as histórias deles, né? E aí, esse japonês ele começou a contar que ele não tem interesse pela mulher, que ele tem sexo 3 vezes por ano só, assim, tipo, uma vez a cada 3 meses, ele falou. E aí ele mencionou o seguinte, que se fosse uma mulher diferente, ele teria relações todos os dias. Mas com a mulher dele, ele não sente muita vontade. E aí, cara, eu fiquei curioso sobre esse assunto, né? E quando eu fui visitar minha mulher no hospital, eu entrei no assunto com ela sobre isso, né? Aí ela me falou que isso é uma coisa normal aqui no Japão. Isso é uma coisa que acontece muito normal entre os japoneses, tá? Isso não é 100%, tá? Pra você que tá assistindo o vídeo, você vai, é todo japonês. Não é 100%. Isso não é 100% dos japoneses, tá? Não é 100%, mas acontece muito. Muitos japoneses são assim. E aí, na internet existem grupos, fóruns de japonesas com o mesmo problema. E talvez isso explica aquele vídeo da traição que eu fiz. Se você não assistiu o vídeo da traição, vai ter um link aqui embaixo na descrição, você vai lá e assiste. Mas assim, isso explica o motivo da traição entre as mulheres, por exemplo. E isso não é uma coisa que isso acontece só com homens. Talvez isso até aconteça no Brasil também. Tá? Algumas mulheres, devido a alterações hormonais que elas têm,
elas acabam entrando nesse mesmo problema. Mas as mulheres é totalmente compreensível por causa dos hormônios, tá? Homens, assim, foge dos meus conhecimentos, tá? Porque assim, homem até tem a andropausa masculina, mas assim, esse rapaz que eu tô contando a história dele, ele tem 40 anos, então assim, ele não é tão velho assim. Tá? O filho dele tem 3 anos, então assim, nesses 3 anos que o filho dele nasceu, depois dos 3 anos que o filho dele nasceu, ele só teve relações sexuais com a esposa dele 9 vezes, porque 3 vezes a uma, faz as contas aí. Entendeu? E aí, pra vocês, pra mim, tá? Eu tô fazendo esse vídeo pra compartilhar com vocês, tô fazendo esse vídeo por curiosidade minha, tá? E para compartilhar com vocês. Algumas amigas conhecidas da minha mulher, eu não falo o quão íntimas são essas amizades, esses conhecidos, mas depois de eu comentar com ela esse fato, ela mencionou alguns. E, por exemplo, tem uma moça, tá? Ela tem 46 anos, o marido, eu esqueci a idade, porque, enfim, eu conheço o casal também, e essa moça estava com depressão. Tá? O que acontece? Ela queria ter filho, mas ela não conseguia ter filho, o casal. Mas o porquê que eles não conseguiam ter filho? Porque antes, quando eles estavam namorando, eles tinham relações sexuais, assim, sei lá, uma vez por semana. E assim que eles se casaram, as relações pararam, tá? E as relações pararam e ela queria ter filhos, e aí ele não queria ter relações. E aí o que acontece? Ela tentou fazer fertilização in vitro, sabe? Sim. Ele também não quis. Ela acabou entrando em depressão. Eles estão casados tem mais de 10 anos, não se separaram. E assim, essa moça, ela fala que ela não tem relações íntimas com o marido. E como ela, existem muitas outras. O que acontece? Como eu falei naquele vídeo da traição lá, que se você for assistir, separação no Japão é uma coisa meio complicada. Eles não querem se separar. Uma vez que eles se casam, eles pretendem continuar casados até o fim da vida, tá? Assim, hoje em dia é mais comum casais se separarem, tá? Mas assim, ainda é uma coisa complicada. Outras pessoas, tá? Durante o namoro eles já não têm relações sexuais. Tem esse caso interessante aqui, é uma conhecida da minha mulher também, que assim, um certo dia o namorado, ele tentou ter relações com a namorada, tá? E aí ela se recusou. E depois disso, ele não quis mais procurar ela para esse tipo de coisa, para ter relações com ela. Ele não procurou mais ela para ter relações com ela. E o que acontece? Mesmo assim, eles se casaram, tá? E eles não têm relações sexuais. E eles continuam. Como ela, existem outras e outras e outras. E isso existe grupos em fóruns da internet. Se você lê e escreve kanji, você pesquisa. Aí eu não sei como que fala em inglês é sexless, mas em japonês eu não sei como que fala, tá? Mas existe, e assim, elas, nesses grupos, elas trocam ideias, conversam e tudo mais. Isso talvez explique o motivo da traição, tá? Porque, sei lá, sexo não é tudo, porque pra você aí que é mais jovem, tá? Sei lá a sua idade, mas assim, sexo, cara, não é tudo. Mas essa é 10% da relação. 10% da relação é sexo, sei lá, 80% é o companheirismo e amizade. Os outros 10%, sei lá, honey, relationship for you, what it is. I mean, sex for me is like 10%. Then 80% for me is like the companionship, you know, friendship thing. And the other thing, I don't know what it is, but it's not sex. Sex is just a little tiny thing. 5% there, bro. Friendship is important. You know, just hugging and kissing. Oh, that's friendship, though. Yeah. Friendship? Yeah, go friendship, No, companionship. It's not friendship. It's No, companionship. I don't kiss or hug with friends. Okay, it's companionship, I think. Part of skinship. Ok. Vocês não escutou o que ela falou, mas é o seguinte, ela falou que beijos, abraços é muito importante, ela não abraça amigo, não beija amigo. Então, japonês, para você que não sabe, eles não abraçam amigo e não beijam amigo. Japonês... For example, okay, my microphone's gonna hear. once you become a mother, Yeah, and once the couple have a kid, yeah. they start to call like dad and mom instead of calling their name. So from there, like they start to, you know, change the relationship from couple to Oh yeah, I don't know. yeah. It's complicated.
But it's not sex. Sex is for sure not. Pra você aí, menino mais novo, sexo não é tão importante assim, tá? Sexo ali, como a minha mulher falou, 5 a 10%, na minha opinião. Sexo não é tudo. Companheirismo, amizade é muito mais importante. Hoje em dia, eu tenho 37 anos, eu dou muito mais valor ao companheirismo do que o sexo. O sexo, eu acho que, sei lá. Aí talvez vai ter gente comentando, porque você no Japão vira japonês, não gosta de sexo, blá blá blá. Não, cara, isso é verdade. Você começa a dar valor a outros tipos de coisa, outros tipos de relação. Man, this is goddamn beautiful. Oh, look at that. It's beautiful. E você dá valor a outra relação. O companheirismo é muito mais importante, a amizade é muito mais importante. Por exemplo, cara, eu adoro quando, assim, pra mim, eu adoro quando a gente tem tempo no final de semana, sexta-feira, a gente sai, faz compra, volta e assiste o filme junto. Cara, sensacional. A gente sai, às vezes, esses dias pra trás, minha sogra, ela veio tomar conta do neném pra gente sair junto, porque a gente queria, sempre a gente tem o nosso date night, no final de semana, e fazia tempo que a gente não saía junto. Daí a gente foi no cinema, eu fui assistir Thor, e ela dormiu, mas assim, foi sensacional, porque a gente estava junto lá assistindo o filme. Companheirismo é sensacional, cara, é um negócio, sei lá, muito, muito importante. Acho que eu termino o vídeo por aqui e vou tirar algumas fotos, porque aqui é sensacional e é só que barato. Vou tirar algumas fotos, a gente veio passear com o nosso menino aqui no parque, como eu já falei, carrinho, deixa eu... Isso, carrinho que a gente ganhou, carrinho é de menina, e é o menino dentro do carrinho, tá vendo? Ele tá de azul, num carrinho meio rosa. It smells bread. Yeah, I think it's over there. Oh, really? De Torei? Oh. Então, Hi. Hi. I don't know which way. Yeah, I don't know too. I don't know if it's here or here. I'm pretty sure it's here. Yeah. Actually, I don't know. Yeah. Então, faz assim. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Eu vou continuar passeando com meu neném. E vou tirar algumas fotos aqui, porque olha só que parque bacana. Lembra muito do Ibirapuera.